O juiz que está andando de carro na rua, naquele momento ele não é juiz. O juiz está tomando um chopp no bar, ele não é juiz. Não é isso? Ele é um cidadão comum. Então, nesse dia que eles conseguem fazer, se falam, ligam para o presidente do tribunal, combinam que o presidente do tribunal iria conceder uma decisão suspendendo, que não está previsto em lugar nenhum. A única previsão que tem para o presidente do tribunal despachar algo durante o momento de trabalho dele, não durante o momento de tomar cerveja, chopp ou esquinho, no feriado. Mas, Fernando, vamos lá. Então, a gente teve aí diálogos inéditos vazados, né, nesse final de semana, nesse feriadão, e um deles mostra as manobras para impedir a libertação do Lula naquela decisão que foi né, o habeas corpus impetrados por você, né, junto com os deputados Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Vadir Damus. Queria que você comentasse essa manobra aí que né, revelada... Os detalhes desse diálogo e olhando em retrospectiva, né, Fernando? Lembrando do que aconteceu naquele dia, até explicando para o nosso internauta aqui. Primeiro vamos lembrar então o que aconteceu, porque é muito interessante. Porque esse foi o dia que as primeiras entranhas da Operação Lava Jato vieram a público. O quê? Que eles não tinham limites. Porque eu vivo dizendo o seguinte, a Lava Jato, para praticar suas arbitrariedades, tinha que ter uma coluna vertebral fraudulenta das distribuições aos juízes. Ao Sérgio Moro, que fraudou o fato de ser o juiz do caso, o desembargador do Tribunal Regional Federal e a turma. Então, tudo ficava sempre na mão das mesmas pessoas. As únicas vezes que nós tivemos um pequeno respiro de despachar algo com outro juiz, o efeito era completamente diferente. E aí eu lembro, esses dias eu fui consultar, estou tentando até lembrar, ver aqui, cadê o livro, a Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, vendendo meu peixe. Lá eu fui verificar o seguinte, por exemplo, uma vez no início da Operação Lava Jato, nós entramos com um pedido para que fosse possível o Paulo Roberto Costa, que eu fui advogado no início, não na época da delação premiada, pudesse tomar banho. Olha só, tomar banho de sol, porque eles eram fechados 4, 5 dias lá dentro. Isso é importante porque isso é que fazia a Guantánamo de Curitiba. Certo? Tortura. E essa tortura foi confirmada com um parecer da Procuradoria-Geral da República perante o STJ, que confirmou que havia tortura, que era desumano. Esse habeas corpus nunca chegou a ser julgado. Quem foi o juiz que despachou no plantão e determinou à Polícia Federal que garantisse esses direitos humanos? O Apio. Eu só vinha relembrar isso esses dias, depois desse tumulto. Ou seja, bastou um juiz de fora do esquema para fazer diferente. E ali no Tribunal Regional Federal, naquele domingo, houve exatamente isso. Estava de plantão o desembargador Favretto. Veja, o desembargador Favretto foi quem votou em um procedimento contra o Moro, dizendo que o Moro tinha que ser punido por ter interceptado os telefones celulares e do escritório do Paulo Teixeira e do Zanin. O único a votar separado, porque os outros votaram de que a Operação Lava Jato era uma exceção, por isso podia ficar na exceção. E aí chega-se ao dia em que o Favretto estava de plantão. Nós resolvemos, então, entrar com um habeas corpus com um argumento novo, um argumento diferente em relação à presunção de inocência. Não tinha sido julgada ainda no Supremo essa questão. E aí é distribuído, então, no plantão ao Favretto, lembrando, quando há plantão,
Nenhum desembargador tem poder naquele feriado, naquele fim de semana. Somente aquele que está de plantão. Ele responde pelo tribunal. E ele, então, o Favreto, respondendo pelo tribunal, analisou e concedeu uma liminar para mandar soltar o Lula. E aí vem as entranhas da operação aparecendo. Como? Chega a ordem na Polícia Federal e a Polícia Federal liga para o Moro, que estava de férias, além de ser feriado. E o Moro diz para não cumprir a decisão. Ou seja, peraí, como é que o Moro, que não tinha poder nenhum naquele dia, porque ele estava sem jurisdição, ou seja, não era juiz naquele dia, manda não cumprir? Aí, diante disso, o Moro se movimenta e o habeas corpus vai, os procuradores se falam, entram com uma petição e o habeas corpus vai à conclusão, o que foi uma armação no tribunal, do Gebran. E o Gebran dá um despacho, não cumpra essa decisão, porque eu sou o desembargador do caso. Só que o Gebran, naquele dia, não era desembargador de coisa nenhuma, porque ele estava de férias também, ele estava no feriado. Os autos voltam para a mão do Favreto e o Favreto manda cumprir. E isso está nos diálogos, ele se movimentando, dizendo o seguinte: Favreto mandou cumprir 1 hora, a gente precisa falar com o presidente do tribunal. Mas peraí, presidente do tribunal, vou repetir, o presidente do tribunal, neste dia de feriado, não era desembargador de coisa nenhuma, nem presidente do tribunal, porque há uma limitação de poder. Ou seja, o juiz que está andando de carro na rua, naquele momento ele não é juiz. O juiz está tomando um chopp no bar, ele não é juiz. Não é isso. Ele é um cidadão comum. Então, nesse dia que eles conseguem fazer, se falam, ligam para o presidente do tribunal, combinam que o presidente do tribunal iria conceder uma decisão suspendendo, que não está previsto em lugar nenhum. A única previsão que tem para o presidente do tribunal despachar algo durante o momento de trabalho dele, não durante o momento de tomar cerveja, chopp ou esquinho, no feriado, é no momento de que ele está trabalhando, quando há possibilidade de lesão aos cofres públicos, numa ação civil pública. Isso pode ele suspender momentaneamente. No direito criminal, em habeas corpus, não existe. Eles, então, combinam com o desembargador e esse desembargador suspende a ordem. E aí começa a trabalhar como é que eles vão perseguir o Favreto, que é o desembargador que concedeu a decisão. Então é o seguinte, veja, na verdade é um quebra-cabeça que aos poucos, a ponta do iceberg da Vaza Jato já foi suficiente para fazer com que o Supremo mudasse de posição, o Gilmar Mendes mudasse de posição, que o Moro fosse considerado suspeito. Esse dia desse habeas corpus, as ações arbitrárias deles foram fundamentais para a concessão do habeas corpus lá, julgando o Moro parcial. Foi um dos atos, eram 5 atos, foi a interferência do Moro no cumprimento dessa decisão. Então é o seguinte, aos poucos estão vindo mais diálogos e parece que já estão vazando mais. Agora, recentemente, houve a concessão de um habeas corpus no STJ, garantindo uma defesa ter acesso. Ou seja, Rovai e Dri, mais diálogos vêm por aí e certamente vocês, jornalistas, vão conseguir ter acesso a mais profundamente, além da ponta desse iceberg, essa vergonhosa organização criminosa chamada Lava Jato. Aliás, pela primeira vez que o Lula disse isso, foi para esse jornalista lá em Curitiba, quando eu tive para entrevistá-lo e perguntei: presidente Lula, o senhor considera que a Lava Jato é uma organização criminosa? E ele, com a coragem que lhe é peculiar, preso com
os agentes todos da Polícia Federal disseram: eu não tenho dúvida que a Lava Jato é uma organização criminosa. Eu lembro que virou manchete de vários portais, vários jornais naquele dia, Fernando, que a Lava Jato ela metia medo em todos. De alguma maneira, poucas pessoas, né? E foi se construindo dentro da advocacia um movimento. Mas no começo eram poucos aqueles que questionavam. Um deles está aqui com a gente. Que é o Lênio. O Lênio usa uma frase assim, o Lênio fala: nós éramos tão poucos que cabíamos dentro de um Fusca. Depois começamos a aumentar e conseguimos ocupar um ônibus. E até o ponto que se começou... Por que essas denúncias agora, por exemplo, do Tony, vamos lembrar, que está revelando que foi submetido pelo Moro para fazer gravações ilegais, incitar, falar coisas mentirosas e etc., estão vindo à tona. E a questão do Tacla Duran, etc. Exatamente porque é o seguinte, porque a estrutura de medo deles está ruindo, né? Muita coisa, então, muita gente que está com condição de depor. E mais, o medo que eles têm de prenderem o Youssef. Que medo é esse? O Youssef deve saber tanta coisa que eles estão com medo de ele ser preso.